Luz de Maria, análise sobre o mensageiro. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Saudações, irmãos católicos. Antes de começar, peço-lhes, humildemente, a sua inscrição no canal e a sua ajuda para divulgar estes vídeos, que requerem muito tempo de leitura e estudo. Introdução: discernir ou seguir o caso de uma vidente contemporânea. No mundo das revelações privadas e da mística atual, vários nomes captam a atenção dos fiéis. Um dos mais proeminentes no mundo hispânico é o de Luz de Maria. Suas mensagens, profecias e apelos à conversão ressoaram em milhares de pessoas por mais de 15 anos. Seguindo São Paulo, que em sua primeira carta aos Tessalonicenses nos dá um princípio norteador: examinai tudo, ficar com o que é bom. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 21. Hoje falaremos sobre essa suposta vidente. Quem é a Luz de Maria? O que nos diz sua história pessoal e pública? Primeira parte: a narrativa oficial e seus questionamentos, entre o celestial e o terreno. Em seu site oficial, Luz de Maria apresenta uma vida guiada por Deus desde seu nascimento na Costa Rica. Ela fala de uma família com profundas raízes cristãs, manifestações angélicas desde a juventude e um encontro decisivo com a Virgem Maria em 1991. Afirma que, após um longo período de preparação e discrição, recebeu uma ordem direta do céu para se dar a conhecer e transmitir a palavra divina a toda a humanidade. Declara que o próprio Jesus é seu diretor espiritual e que sua missão é anunciar e denunciar em obediência total a ele. Aqui surgem as primeiras perguntas, não sobre sua experiência anterior, mas sobre o enquadramento de suas afirmações. 1. A ordem celestial de se revelar. Na história da Igreja, quando a Virgem Maria aparece, ela instrui os videntes a levarem a mensagem à autoridade eclesiástica, seja ao Papa ou ao Bispo, por exemplo, em Fátima, La Salette ou Lourdes. A hierarquia é o canal estabelecido por Cristo. Não é comum, e poder-se-ia até dizer que é inaudito, que uma ordem divina instrua um leigo a ignorar seus pastores e proclamar-se canal público de revelação para toda a humanidade. Isso ofende os ouvidos piedosos. 2. Autoexculpação antecipada. Na apresentação de seu site, ela antecipa que sofrerá perseguição, difamação e calúnias por parte daqueles que não aceitarem suas mensagens. Embora seja verdade que qualquer profeta possa ser rejeitado, essa declaração prévia cria um círculo fechado de validação. Qualquer crítica ou dúvida será apresentada, de antemão, como um cumprimento da profecia e, portanto, como prova indireta de sua autenticidade. É uma estratégia retórica que dificulta o exame objetivo. Segunda parte: a pessoa por trás do nome. Os dados públicos: Ana Lucrezia Fuiga Solano vs Luz de Maria de Bonilha. Deixemos a narrativa espiritual e recorramos aos dados civis, públicos e verificáveis. A pessoa conhecida como Luz de Maria nasceu em 19 de novembro de 1957 na Costa Rica. Seu nome legal completo é Ana Lucrezia de Rescate Fuiga Solano. Os registros do Tribunal Supremo de Eleições da Costa Rica permitem rastrear seus domicílios registrados. Inicialmente, aparece registrada em Cartago. No entanto, em registros mais recentes, seu domicílio consta em Curridabat, um cantão da área metropolitana de São José. Seu vínculo com Cartago não foi apenas residencial. Segundo o número 63 de 1º de abril de 2008 do La Gaceta, Diário Oficial do Estado costarriquenho, que publica os atos estabelecidos por lei, em 13 de março de 2008, Ana Lucrezia Fuiga Solano constituiu uma sociedade anônima domiciliada em Cartago, onde aparece como presidente com poderes de procurador com autoridade geral sem limite para administrar somas de dinheiro. A vida civil é legítima, é claro, mas, novamente, isso contrasta com a imagem de uma vidente em constante êxtase, alheia ao materialismo. Sobre sua vida familiar, os registros mostram um panorama particular. Ela teve 3 filhos, 2 nascidos enquanto solteira e antes de seu primeiro casamento, 1979 e 1980, e um terceiro nascido durante seu primeiro casamento, em 1987. No entanto, todos os 3 levam o sobrenome daquele que viria a ser seu segundo marido. Quanto ao seu estado civil, consta um primeiro casamento em 1982 que terminou em divórcio em 1996, e um segundo casamento em 2008,
que também terminou em divórcio em 2013. Até aqui, os fatos documentados. A vida pessoal, com suas complexidades, é matéria da consciência individual e da misericórdia divina. No entanto, a análise de credibilidade exige perguntar: a transparência e coerência narrativa. A biografia oficial atual fala de uma mãe de 8 filhos e de um casamento de décadas. Os registros civis, como vimos, apresentam uma realidade materialmente diferente em vários aspectos. Terceira parte, a mudança de nome. Agora, o aspecto mais marcante de sua vida privada, zelosamente ocultada do público, é a mudança de nome. Até 2007, Luz de Maria publicou livros de meditação piedosa sob seu nome real, Ana Lucrezia Fuiga, que está disponível para download em seu site. Mas a partir de 2009, ela começou a publicar revelações sob o nome Luz de Maria de Bonilha, sobrenome de sua mãe. Na Sagrada Escritura, a mudança de nome é um ato solene e fundante realizado por Deus e implica uma transformação na missão e natureza da pessoa. Por exemplo, no Gênesis, Deus muda o nome de Abrão, que significa pai seuso, para Abraão, que significa pai de multidões, determinando o propósito da aliança que estabeleceu com ele. Outro exemplo pode ser encontrado no Evangelho de São Mateus, quando nosso Senhor Jesus Cristo mudou o nome de Simão para Pedro, a rocha sobre a qual fundou a sua igreja. Portanto, quando Deus dá um novo nome, define uma missão de origem divina. Na tradição católica, apenas os religiosos adotam um nome diferente do recebido no batismo. Um leigo que adota, por decisão própria, um novo nome espiritual, e com um peso simbólico tão potente como Luz de Maria, sugerindo ser a portadora da luz da Mãe de Deus, sem evidência de que uma autoridade divina tenha conferido numa revelação verificável, é algo que deve ser examinado. Onde está essa teofania nominativa? Isso não figura entre suas mensagens publicadas. Portanto, esta mudança parece ser mais uma decisão pessoal ou uma pura estratégia de marketing espiritual para mostrar um antes e um depois. A autora de devocionários desaparece, e nasce a vidente global. A pergunta é inevitável: é este um ato de humildade ou a usurpação de um símbolo de altíssimo relevo? Quarta parte, a busca pela legitimidade e o imprimatur questionável. Um elemento crucial no discernimento das revelações privadas é o julgamento da igreja e do bispo do local onde ocorre o fenômeno. Luz de Maria é costarriquenha, mas a Arquidiocese de São José da Costa Rica, sua diocese de origem, nunca emitiu uma aprovação de suas mensagens. Em termos oficiais, mantém um silêncio prudente, que pode ser interpretado como distanciamento. Mas em 2017, surge um documento-chave, um imprimatur, ou seja, uma permissão de publicação que indica que não se encontram erros contra a fé, algo que analisaremos depois, concedido por Monsenhor Juan Abelardo Mata Guevara, então bispo de Estelí, Nicarágua. Isso levanta sérias questões canônicas e de senso comum. 1. Por que um bispo da Nicarágua concede um imprimatur sobre mensagens recebidas por uma vidente que residia na Costa Rica e depois na Argentina? 2. Isto parece uma tática que busca a validação numa jurisdição distante onde o escrutínio sobre a pessoa e seu ambiente seja menor ou nulo. Esta aprovação é ilegítima, uma vez que o bispo da Nicarágua não pode julgar, salvo exceções, um fiel de outra diocese. A pergunta é autoevidente: se as mensagens são tão urgentes e vitais para a humanidade, por que a Virgem não inspirou a vidente a procurar e submeter-se humildemente ao julgamento do seu próprio bispo, o pastor que Cristo lhe designou, ou por que não inspirou o bispo da sua diocese a acolhê-la? Quinta parte, associações perigosas e o caso Bom Giovanni. Diga-me com quem andas e direi quem és. Embora este ponto tenha sido tratado muitas vezes noutros canais do YouTube, é importante recordá-lo porque completa o panorama negativo sobre a suposta vidente. Em 2015, Luz de Maria participou numa conferência pública juntamente com Bon Giovanni, um italiano conhecido como estigmatizado de Fátima. Bon Giovanni é um herege pertinaz e sua doutrina é um sincretismo de catolicismo, ufologia e nova era. Ele nega dogmas centrais, como a divindade de Cristo ou a realidade da ressurreição corporal, e promove a ideia de irmãos extraterrestres como salvadores. Ora, que uma vidente católica, que diz receber mensagens de Jesus e Maria, se associe e compartilhe plataforma com um personagem assim é, no mínimo, desconcertante. Acaso a Virgem,
sempre zelosa da ortodoxia de seu filho, não advertiu sobre o perigo dessa associação em uma das centenas de mensagens que lhe entregou. A Virgem seria uma mamãe que deixa sua filha à deriva em relações perigosas. Por fim, é importante esclarecer que estas afirmações não provam nada sobre a veracidade de suas mensagens, mas sim falam do seu critério de discernimento. No melhor dos casos, é uma grave imprudência. No pior, sugere uma afinidade com certos ambientes sincréticos afastados do catolicismo tradicional. Sexta parte, conclusão, dúvidas razoáveis. Revisamos, então, uma série de fatos objetivos que levantam muitas dúvidas. 1. A narrativa pessoal que colide com os registros civis coloca em dúvida sua veracidade. 2. A mudança de identidade para um nome de alto simbolismo coloca em dúvida sua humildade. 3. A busca por legitimidade eclesiástica, fora do canal ordinário, coloca em dúvida a legitimidade do imprimatur. 4. A associação pública com uma figura declaradamente herege coloca em dúvida sua ortodoxia. Em conjunto, estes pontos constroem um padrão de anomalias que qualquer investigador sério não pode ignorar. A Igreja, ao discernir os místicos, fala da necessidade de transparência de vida, humildade, obediência à hierarquia e ortodoxia doutrinária. O que vimos hoje levanta dúvidas razoáveis sobre o cumprimento destes critérios no caso de Luz de Maria. Mas nosso exame não pode parar por aqui, porque um mensageiro questionável pode, em teoria, transmitir uma mensagem verdadeira. Segundo a doutrina exposta por Santo Tomás de Aquino, os profetas falsos ou mesmo demoníacos podem, com efeito, anunciar coisas verdadeiras. Isto fundamenta-se nos seguintes pontos. 1. Natureza do conhecimento superior dos demônios. Os demônios, por sua natureza intelectualmente superior à humana, podem conhecer certas realidades que transcendem o conhecimento humano natural. Portanto, podem revelar verdades aos homens. Questão 172. Artigo 5. 2. Mistura de verdade e falsidade. Santo Tomás argumenta que, assim como não há coisa totalmente desprovida de bem, tampouco há conhecimento totalmente falso sem alguma mistura de verdade. Os demônios podem incluir verdades em seus ensinamentos para tornar aceitáveis seus enganos. Exemplo claro é Balaão, Números, capítulo 24, versículo 17, que, sendo um profeta a serviço de demônios, anunciou a vinda de Cristo. Questão 172. Artigo 6. 3. Uso divino de instrumentos imperfeitos. Deus pode servir-se até dos maus para seus fins providenciais. Assim, permite que profetas demoníacos anunciem verdades, seja para dar maior credibilidade à verdade com o testemunho dos inimigos, seja para conduzir os homens à fé. Isto é exemplificado também com as sibilas pagãs, que predisseram aspectos da vida de Cristo. Questão 172. Artigo 6. Em síntese, os profetas falsos ou demoníacos podem dizer verdades, embora a história e a prudência nos ensinem que isto é uma exceção, não uma regra. No entanto, o fim destas profecias é o engano ou a ambição pessoal e não a glorificação de Deus nem a salvação das almas. Por isso, a Igreja deve discernir os espíritos, atendendo não só ao conteúdo das profecias, mas à sua fonte, ao seu fim e à sua coerência com a fé revelada. Primeira Carta de João, capítulo 4, versículo 1. Portanto, o próximo passo é lógico. Embora esta mulher nos gere muitas dúvidas, devemos igualmente analisar as mensagens que diz receber, suas profecias e suas afirmações teológicas. São ortodoxas, suas predições se cumprirão. Esse será o tema do nosso próximo vídeo. No final, como diz o Evangelho, recorda Castellani, pelos seus frutos os conhecereis. E os frutos de um profeta não são apenas sua vida, mas, sobretudo, a verdade de suas palavras. Chegamos até aqui com este episódio. Se esta análise lhe pareceu útil, compartilhe-a com quem possa estar interessado e inscreva-se para não perder o próximo vídeo. Peço suas orações e seu apoio para continuar estes estudos. Que Deus nos abençoe. Ad maiorem Dei gloriam, para a maior glória de Deus.